Ele havia sido jogado de costas no chão, o que o fez desmaiar por alguns segundos. Estava completamente em pânico. Subaru não sabia mais se estar em pânico era mais normal do que estar em seu estado habitual. Mas o que diabos aconteceu? Enquanto cuspia a areia de sua boca, Subaru não tinha o prazer de continuar com aquelas palavras. Isso era por conta da figura imponente que estava parada diante de seus olhos, trazendo a resposta para o que diabos aconteceu. Bem na frente de Subaru, uma enorme sombra o observava diante do cenário que era preenchido pela noite. A sombra tinha um enorme corpo sem membros e uma pele viscosa. Aquilo parecia feroz, com presas cruéis ao redor de sua boca, parecia uma minhoca de areia para Subaru. Uma terrível minhoca gigantesca. Em questão de tamanho não parecia ser menor do que 10 metros, era uma criatura monstruosa. O quê? Aquele era um mundo repleto de monstros? Todas as cenas que ele havia presenciado eram desconexas da realidade, e não davam chances para que Subaru acalmasse seu coração. Agora, a mais recente crise se aproximava dele, não lhe dando nenhuma chance de se encolher e lamentar seu destino. Essa porra de... Levantando-se coberto de areia, Subaru balançou sua cabeça. Possivelmente foi essa minhoca que o atacou mais cedo e o lançou para longe por ele estar pisando em seu território. Isso, ou ele simplesmente estava parado em pé onde a criatura emergiu para pegar um ar. De qualquer forma, a minhoca havia jogado Subaru na areia. Além disso, essa coisa não vai me deixar em paz. Percebendo que naquela situação ele estava em uma tremenda desvantagem, Subaru observou seus arredores. Ele mal havia andado 4 passos após ter saído da torre. Mesmo sendo algo covarde, havia diversas opções a ser escolhidas, como por exemplo, pular de volta para a torre e sobreviver. Porém, enquanto olhava aos arredores, Subaru amaldiçoou sua sorte. Ele havia sido jogado pelo verme e rolado na areia para longe da torre. A grande minhoca estava entre Subaru e a torre. Então, se ele quisesse retornar, precisaria passar pelo enorme corpo da minhoca em seu caminho. Certo. Mesmo que corresse pelo deserto, ele sabia que eventualmente a minhoca iria alcançá-lo. Primeiramente, essa talvez nem seja a única minhoca no deserto, existe uma grande chance de essa minhoca ser apenas o Lorde do Deserto, considerando seu enorme corpo, embora até mesmo uma com metade do tamanho ainda seria uma ameaça. Sem mencionar que, se ele fosse atacado por uma horda delas. De fato, a opção de escapar não era nem um pouco realista. Ele odiava a gentileza com a qual este mundo rapidamente ensinava. E, parecia que a minhoca já havia decidido o que fazer com Subaru, que estava tentando decifrar uma forma de como sair daquela situação. Lentamente, a minhoca de areia virou sua cabeça sem olhos em direção a ele e abriu sua enorme boca mostrando sua goela. Havia um chifre curvado em sua cabeça, era uma sensação levemente surreal. Uma chance, eu só preciso acertar um tiro nessa coisa. Apenas uma chance, uma chance, uma chance, só uma chance. Colocando sua capa anti-areia em seu pescoço, ele observou o que a minhoca estava fazendo. Ele coloca seus braços para frente, e calcula o melhor momento para desferir seu ataque. De repente, percebeu que as feridas, de onde suas unhas foram arrancadas, começavam a cicatrizar, e que as unhas começavam a se regenerar. Teria sido por efeito de uma magia de cura ou da Sala Verde. E enquanto ele se distraía com aquilo, a enorme besta soltou um terrível grito estridente que ele jamais imaginaria ouvir saindo de algo como aquilo. A minhoca havia se jogado, quase como se estivesse saltando em direção a Subaru. Quando Subaru ouviu seu rugido misturando-se ao uivo dos ventos, ele teve uma estranha sensação, como se seu corpo estivesse agindo por conta própria. A minhoca de areia havia se jogado contra ele, porém ele conseguiu rolar para a direita se desviando do ataque. Ele não estava pensando em mais nada. Era como se pudesse ver uma projeção de si mesmo mostrando o que fazer em seguida.
Ele apenas seguia essas projeções, movendo-se como elas e fazendo tudo o que elas faziam, e, dessa forma, havia fugido dos ataques da minhoca gigante. Mirir. Uma enorme cortina de areia se ergueu no ar, seguida de uma onda de choque próxima a ele. Enquanto sentia o resultado do ataque da criatura, Subaru rolou para o lado, ainda seguindo as projeções da sua própria consciência. Umf. Seu corpo era bem mais ágil do que ele se lembrava. Em uma fração de segundo, o ano vivido por Subaru Natsuki passou por sua cabeça, mas Subaru não possuía nenhuma lembrança daquilo. Havia um traço de toda a experiência que Subaru Natsuki adquiriu enquanto sobrevivia neste ambiente hostil. Nesse momento ele não pensava sobre o fato de ele ter feito bom uso desse lapso de memória. Nesse ritmo. Rolando em frente, com toda a agilidade e vigor, seu perseguidor havia-o perdido de vista. Subaru se levantou e correu o máximo que podia em direção à porta da frente da torre. Naquele momento, ele apenas pensava em se agarrar naquilo que estava diante de seus olhos. Se ele voltasse para a torre, ele sabia que retornaria para um lugar repleto de escuridão e suspeitas, e também seria atormentado pelo medo da morte. Ainda assim ele preferiria escolher isso, em vez de virar cocô daquela minhoca gigante. Ele não se permitia olhar para trás, mas sabia que a minhoca não deveria possuir a destreza suficiente para se virar imediatamente e alcançá-lo. Ele estava apenas a alguns metros de seu destino. Arg. Nesse momento, ao invés da cabeça da enorme minhoca, foi o rabo da minhoca que apareceu pela areia abaixo de Subaru. A areia abaixo dele explodiu violentamente, e o impulso gerado pelo balançar do rabo fez com que Subaru fosse novamente lançado para cima. Ah! Enquanto permanecia voando e balançando seus braços e pernas, Subaru viu o que havia embaixo dele. Diante de seus olhos ele via a gigantesca minhoca abrindo sua enorme boca, preparando-se para devorar completamente o corpo dele. Ele havia-a subestimado. Havia sido inocente em pensar que poderia ludibriar um animal selvagem, que viveu naquele ambiente hostil o suficiente para ter ficado tão enorme, como se tivesse vivido em um cativeiro similar ao mundo dele. Descuidado, havia sido descuidado, e iria pagar o preço de sua própria imprudência com a vida. Não! Enquanto caía, ele gritava como um inseto preso em uma teia de aranha, desesperado para escapar. Morrer, ele iria morrer de novo? Se ele morrer, não sabe se vai permanecer morto. Se ele morresse e tudo acabasse ali, o que aconteceria? Ele suportaria isso? Se ele fosse jogado para sempre em uma escuridão sem fim como essa, ele suportaria? Não. Ele gritava e estendia suas mãos para o céu noturno buscando por ajuda. Não há nada para alcançar. Mesmo no fim do céu, que estava tapado por nuvens finas, ele não conseguia ver as estrelas que deveriam estar lá. Subaru estava caindo sozinho. Ele foi abandonado pela estrela de seu próprio nome, prestes a ser devorado por um monstro, para piscar e desaparecer. Quanto desespero! De repente, um clarão de luzes brancas apareceu. Um clarão de luzes brancas seguia em frente e lançou para longe o rosto da minhoca que havia aberto sua enorme boca. Literalmente, o impacto havia penetrado o rosto da criatura. Com sua grande cabeça sendo desfigurada de uma forma que quase parecia ter sido transformada em um amazaico. E, em uma fração de segundo, ela explodiu. Pedaços de carne podre e sangue espirraram da cabeça da minhoca enquanto ela saía voando. Aquela cabeça, que deveria ter engolido Subaru, se foi, e o corpo gigante da minhoca se contorceu violentamente. No entanto, antes que o corpo dela despencasse, o corpo de Subaru caiu em cima do verme sem cabeça. Com um movimento estremecedor, era como se tivesse caído em um enorme hambúrguer momentos antes de ele ser cozinhado. Suas feridas abertas, órgãos internos, carne e sangue, eram o que havia amortecido a queda do corpo de Subaru. Ele havia dado sua vida em troca do desconforto que sentia em seu cabelo.
Ele tossia e balbuciava enquanto sentia um líquido nojento em sua boca, que o fazia querer vomitar. Enquanto isso, os restos da minhoca começaram a despencar. Espere, não. Um após o outro, flashes de luz passam por seu campo de visão, e quando isso ocorria, os restos da minhoca eram acertados. Eram acertados, abertos e dilacerados, pedaços voavam pelos ares, eles eram completamente picotados. Foi apenas por coincidência que nenhum desses flashes acertou Subaru, o que poderia ser considerado um golpe de sorte naquela situação horrível. No entanto, Subaru percebeu que seu corpo, que havia recebido o choque de todos aqueles impactos, estava agora espalhado na areia. Subaru estava deitado de costas na areia, com seu corpo completamente esticado. Acima dele, ele via o mesmo céu sem estrelas que havia visto momentos antes, quando foi arremessado pela minhoca. Por uma virada do destino, por mais que ele tenha conseguido se agarrar à sua vida, o céu não havia mudado, Subaru ainda havia sido abandonado. Tendo sido maravilhado, procurado, abandonado, odiado, tendo feito amigos, sendo mantido longe. Ele queria viver, ele queria morrer, ele queria estar aqui ou não. O que eu devo fazer? Se souber, diga-me. Não havia ninguém por perto. Cobrindo seu rosto, ele gritava isso ao céu vazio. Ele não teve resposta. De quem Subaru queria tanto ouvir uma resposta? Provavelmente era de. Me responda, Subaru Natsuki. Dizendo isso com uma voz miserável, Subaru suspira e vira seu corpo para o lado. Não havia uma razão em particular para ele ter se virado. Mas aquele simples movimento havia por pouco salvo a vida de Subaru da luz branca que havia passado próxima de seu ouvido e acertado o chão à sua volta. Dizia algo passou próximo a seu ouvido direito com uma força tremenda. Ele colocou sua mão sobre a orelha que palpitava pela dor e rolou para o lado. Enquanto sangue saía de sua orelha, ele avistou a causa de sua dor. Um objeto enorme, fino e brilhante, semelhante a um ferrão, estava fincado no chão. O que é? Isso. No momento em que ele estava no alcance para tocar o objeto, o ferrão branco se tornou poeira. Logo após isso, o campo de visão de Subaru foi sacudido. Ele sacudia muito, de cima a baixo. Independente se a causa foi uma minhoca se balançando, ou foi por conta do ferrão que o atingiu, o chão abaixo de Subaru estava desabando. Ele estava afundando junto com a terra à sua volta. Uaaagagagagagá. Seus dedos escorregaram pela areia enquanto caia, tentando desesperadamente achar algo para se segurar. Como um inseto preso em um formigueiro, o corpo de Subaru afundava no solo arenoso, incapaz de fazer qualquer coisa. Seus braços e pernas foram enterrados. Ele não conseguiu movê-los. Levantando a cabeça, ele desesperadamente buscou por ar. Seu corpo inteiro estava sendo engolido pela areia. Ele tentava freneticamente lutar contra a premonição de que seria enterrado vivo. Alguém me ajuda. Ele não conseguia continuar a falar o que queria em seguida. O corpo inteiro de Subaru foi engolido pela areia, afundando, afundando. E as estrelas nem mesmo se preocuparam em notar o miserável que se debatia, Subaru. Farejando algo, Subaru moveu suas mãos e pés nessa direção, como se estivesse sendo guiado por essa coisa. O cheiro gradualmente ficava mais forte, eventualmente se tornando forte o suficiente para ser considerado como um norteador confiável. Aquilo guiava Subaru mais a fundo em seu rastejar. Havia se passado pouco mais de uma hora desde que Subaru começara a rastejar para fora dali. Enquanto escapava, Subaru havia acidentalmente escorregado da cama de areia algumas vezes e também havia sido obstruído por paredes neste caminho ínvio. Por vezes, areia chovia de cima, o que lhe causava a reação de rolar, por medo. Enquanto o fazia, Subaru percebia que se encontrava numa caverna debaixo do deserto. Embora não tivesse sido de alguma salvação que ele o houvesse percebido, isso possuía um certo agouro de seu real propósito.
Um estranho, ainda que sedutor, aroma vagou subitamente para as narinas dele. De maneira alguma ele poderia chamar tamanha estranheza de cheirosa. Em uma situação comum, cheiros tendem a ser considerados de baixa prioridade e possuem menor valor quando se tenta avaliar uma situação. No entanto, considerando que sua visão estava selada pela escuridão e ele não podia dizer o que ocorria no mundo a seu redor, este estranho fedor parecia extremamente fresco para ele. Portanto, Subaru começou a rastejar usando a parede para que pudesse sentir o caminho em direção ao cheiro. Era como quando uma criança primeiro aprendia a como andar se apoiando nas paredes. Farejando, ele se assemelhava exatamente a um cão que seguia uma trilha com rumo às profundidades da caverna. Não às profundidades, talvez à entrada da caverna. Ele não podia ter certeza aonde o cheiro o estava guiando. Uf, uf, uf. Sem ao menos perceber, Subaru havia colocado sua língua para fora e começou a ofegar em peso, assim como um cachorro faria. Ele havia escutado que cães tirariam a língua para fora e ofegariam em uma tentativa de resfriar o próprio corpo, mas Subaru não igualou essa comparação com seu gesto atual. A razão pela qual Subaru tinha soltado sua língua, imitando algo que um cão faria, era porque ele queria aumentar a quantidade de informação que poderia ser obtida por ele dos arredores, através do fluxo do ar que chegava em sua língua. Em apenas algumas horas Subaru aplicou os métodos que bestas usavam para a locomoção no escuro. Naturalmente, sua tentativa mal concebida era completamente diferente de como ocorria na realidade. A escuridão era imutável e não provia a Subaru nenhuma pista dos arredores. Nesta área deserta, tudo que ele podia ouvir era sua própria respiração e os leves barulhos de seu nariz raspando na areia. Mesmo que isso já fosse confortável para Subaru agora. Era assustador, era horrível, mas de um jeito ou de outro ele devia conseguir. Era a primeira vez que ele havia abraçado essa sensação natural do homem. Neste momento, Subaru amava este silêncio, esta escuridão, este espaço solitário, o qual ninguém habitava. Aqui, ninguém o machucaria. Aqui, tudo o que ele precisava fazer era continuar a lutar para tentar escapar. Bem aqui, mesmo que não precisasse pensar em coisa alguma, havia coisas a serem feitas. Um sentimento de complacência, similar a um que se tem quando se deixa um rio lamacento levar alguém, acolheu o coração de Subaru. Se ele pudesse apenas se deixar levar por ele, não haveria problema, realmente não haveria. Desta maneira, ele havia submergido a si mesmo em pensamentos acerca disso ao mesmo tempo em que escapava da fatiga e do hábito. Merda, o que é isso? Ele continuamente rastejava pela caverna escura. Em seu caminho, ele havia cruzado com uma bifurcação na trilha, esta tendo um caminho à direita e outro à esquerda. Ele ansiosamente deliberava qual caminho escolher. Ele, no fim das contas, escolheu o caminho da direita. Seguindo, houve uma longa viagem pela qual ele seguiu o aroma. Haveria lá um local em que ele poderia encontrar alívio enfim? Alcançaria ele algum lugar que tivesse luz? Muito embora tal perspectiva não fosse necessariamente verdadeira, Subaru seguia adiante sem se preocupar com isso. Entretanto, aqui não tem saída. O caminho no qual ele havia seguido tinha continuamente se estreitado. Após subir um declive, Subaru encontrou um caminho estreito o aguardando, que apenas poderia ser ultrapassado por alguém literalmente rastejando. No final dele se encontrava uma parede de areia onde, finalmente, a fonte do aroma terminava. Por que eu vim até aqui então? Não, espera. Raivoso com o obstáculo em seu caminho, Subaru estava para acertar a parede de areia, mas conteve-se. Ele torturou seu cérebro com relação à atual contradição à sua frente, tendo seguido o aroma por todo o trajeto até então. Subaru inconfundivelmente tinha chegado aqui seguindo o cheiro que se propagava no ar. O aroma era soprado por uma corrente de ar que certamente chegou a Subaru que tinha estado bastante longe. Em outras palavras, se as correntes de ar tinham vagado daqui, significava que esta parede não poderia ser o fim.
O ar certamente passou pela caverna vindo do lado de fora. Se for isso. Freneticamente apalpando seus arredores, Subaru remexeu-se um pouco para trás. Ele fuçou por algo nas partes do caminho fechado. Ele não havia deixado passar nada na esquerda, direita, frente ou embaixo. Então, onde ele não havia procurado? Ele foi abandonado pelas estrelas. Ele estava com medo de olhar para cima. Aí está. Depois de mais de 1 hora de retorno, sua mão que tocava o teto escovou o ar, e os olhos de Subaru brilharam. Levantando-se, ele colocou seu braço à frente, e mesmo quando elevou seus ombros, eles não alcançaram o teto. Havia um buraco. O buraco era 2 vezes maior que a cintura de Subaru, e seu corpo iria caber para ultrapassá-lo. Noutras palavras, se fosse usar as pernas e costas para levantar-se, ele seria capaz de escalar. Uma branda brisa fluía pelo buraco. Até agora, Subaru se ateve ao objetivo ao qual almejava, isto é, o aroma. Fluía do vento acima da área subterrânea na qual ele se encontrava. Não havia escolha senão escalar, já que Subaru tinha farejado para certificar-se. GHH, em H, FFFFF. Posicionando seu corpo no buraco, ele empurrava as costas contra a parede. Claro, devido à parede ser feita de areia, se ele cometesse um leve erro no ângulo em que aplicasse seu peso corporal, ele se arriscava de a parede colapsar e o plano falhar. Subaru forçava seus pés e suas nádegas para cima, e lentamente começava a subir para fora do buraco. Felizmente, para ele, a parede tinha alguns sulcos embutidos em alguns lugares, o que até certo ponto ajudava Subaru a apoiar-se enquanto fazia sua escalada solo. Talvez, se acabasse por ser uma pessoa que possuísse habilidade física sobre-humana, simplesmente se poderia colocar o pé em uma das ranhuras e tirá-lo com um pulo. Puff asterisco. Contudo, Subaru não possuía tais habilidades físicas, de start ele não tinha escolha senão seguir continuamente escalando. Ainda, parecia como se seu corpo tivesse sido treinado no tempo que lhe era desconhecido, e era adequado para aguentar atividades como esta. Ele gradualmente se adaptava a seu corpo com um novo motor, assim como se ele se acostumasse a dirigir um carro novo. Ele pegou o jeito da coisa quando já havia conseguido tirar metade de si mesmo do buraco, e decidiu que era um baita de um escalador. Entretanto, antes de ser capaz de exibir a capacidade máxima de sua força, Eu saí. ele não sabia aproximadamente quantos metros havia escalado na parede, mas se ele tivesse que examinar, ele escalou tal altura que se caísse provavelmente morreria. Finalmente, Subaru tinha sucedido em subir a parede. Ele não sentiu nenhuma grande emoção sobre isso como ele havia pensado que sentiria. Não era do feitio dele pensar algo tedioso como, quando você tem que fazer, é assim que é, subir toda essa parede foi moleza se comparado à situação, foi tudo o que ele pensou. Puxando-se para fora do buraco, pisando na areia fresca, Subaru se levantou. E, surpreendido, ele murmurou uma breve palavra acerca da majestosa estrutura que se encontrava em sua frente. Uma porta. Bem na frente dele havia apenas uma estranha porta que estava lá sem se apoiar em coisa alguma para estar erguida. Num piscar de olhos, após o piscar de olhos dele, Subaru não sabia onde estava. Quan. Respirando como se estivesse aturdido, Subaru olhou para suas mãos. Ele podia ver. Claro, havia luz, havia cor. Ele podia ver onde estava. Ele se encontrava sobre um assoalho de pedra, havia pedra, no chão. TCH. O corpo de Subaru se enrijeceu conforme ele em confusão observava os arredores. Nos arredores, havia paredes de marrom avermelhadas, paredes. Havia as paredes da torre circular. A enorme porta detrás dele o levava ao exterior. Ele estava dentro da torre. Ele estava no 5º andar da torre de vigia das Pleiades. Ele retornou ao mesmo lugar que, com determinação, tentara escapar. Sem chance. Ele não pôde continuar.
Suas palavras nunca se libertaram. Isso devia ter acontecido assim que ele piscou. Em uma fração de segundo, Subaru acabara completamente imóvel neste lugar. Ele não conseguia desprender-se do choque, sentia-se tonto, e seus pés começaram a bambolear. Ele estava descalço, seus sapatos tinham saído. Subaru arranhou seus próprios dentes. Não era o caso em que ele estava atordoado por este lugar. Ele podia fugir bem agora. Não. Por que eu deveria fugir? Subaru olhou para cima de si com extrema fúria, sentimentos obscuros ferviam dentro dele. Um ódio ardente como magma derretido estava energicamente rodopiando dentro de Subaru, sem que ele ao menos tomasse conhecimento disso. Seu tempo sozinho chegara a um fim, a serena escuridão chegara a um fim, agarrar-se àquele aroma chegara a um fim. Sua ira era uma sem mais nem porquê, com foco a tudo que ele tinha lá, tudo que havia sido arrancado dele. Por que Subaru tem de fugir? Alguém planejava tomar a vida dele e o tinha feito uma vez, não, 2 vezes. Por que ele iria querer encaixar-se onde eles sem vergonha alguma se fingiam de boas pessoas, escondendo aquele fato sob um pretexto de tranquilidade? Havia apenas suspeitos dentro desta torre. Quer ele que o culpado esteja do lado de dentro? Ele escapou porque não conseguia fazer isso. Ele foi um idiota, ele tinha sido um idiota, ele vinha sendo um idiota, ele não sabia de nada. Se qualquer um dos suspeitos fosse o certo, então ele apenas poderia aniquilar a todos eles até encontrar o correto. Por sorte, todos aqueles bastardos eram descuidados quando perto de Subaru. Ele descobriria se apenas o culpado demonstraria prudência perto de Subaru, embora o culpado não tenha meios para saber que é tido como suspeito por Subaru. Essa era a vantagem que Subaru tinha aqui, tendo morrido uma vez. Uma vez que percebera que havia morrido, ele sabia que alguém estava tentando matá-lo. A única coisa que ele tinha de fazer era matá-lo antes de o assassinato ocorrer de novo. Ha! Um sorriso malévolo apareceu em seu rosto, e Subaru cobriu sua boca com a mão, contendo sua risada. A ideia para sua satisfação acabara de surgir de dentro da cabeça dele. Subaru havia recebido uma bênção do paraíso a qual veio resgatá-lo. Logo, ele necessitava de algo como uma arma para fazer as coisas do jeito certo rapidamente. Subaru apressou-se na descida da escadaria em espiral, ele ia de encontro ao 6º andar, sob ele. O 6º andar estava confuso em sua memória, mas ele se lembrava de que era o andar mais baixo da torre. Quando Subaru e companhia, não, quando o original, Subaru Natsuki, e os demais vieram a esta torre, eles tomaram a força dos lagartos para atravessar o deserto, valendo-se de coisas que pareciam bastante com carruagens de cavalo. Claro, se houvesse tais coisas paradas lá, elas podiam vir a ser úteis no caso de uma emergência. Subaru havia chegado ao andar mais baixo e encontrou a carruagem pela qual procurava. Seus pés pararam por ali, no entanto. O motivo por que ele havia reagido assim foi que, ao lado da carruagem, caído, havia um enorme lagarto, morto. Ele carecia de cabeça. Seu corpo do pescoço para baixo jazia no piso. Teria sido o golpe que o decapitou poderoso assim? A cabeça que fora arrancada não se encontrava nas proximidades para ser vista. Em vez disso, sangue fluiu de seu grande corpo, manchando o chão. Ele percebeu que uma quantidade considerável de tempo havia decorrido desde que a tragédia aconteceu, posto que o sangue já havia secado. Os ferrões. O que Subaru pensou sobre neste momento foi que se assemelhava muito a como os misteriosos ferrões brancos tinham explodido a cabeça da minhoca que o enfrentou imediatamente após ele deixar a torre. Essa impressão era coerente com os restos do lagarto derrubado ali. Portanto, aquele ataque era de alguém de dentro da torre, era altamente provável que fosse um dos ataques do suspeito. Desta maneira, os lagartos haviam sido tratados como gado, também em sua falta lamentável de enterro. Isso quer dizer que ele não está mais tentando esconder a verdadeira face?
Parecia como se seu oponente tivesse alternado de humor rapidamente, e ao invés de dar uma chance de escapar a Subaru, ele lançou um golpe definitivo. À medida que tremia por este fato, Subaru entrou na carruagem intacta. Ela mostrava sinais de que havia sido utilizada como um local para dormir. Passando rapidamente pelo interior, Subaru encontrou uma grande faca dentro da bagagem. Ele ousava dizer que ela tinha algum propósito. Era algo similar a uma faca de sobrevivência? Ao invés de ser uma arma para toda utilidade, a grande faca provavelmente era boa para cortar obstáculos. Nesta situação, porém, ainda poderia ser uma esplêndida ferramenta que iria cumprir os objetivos de Subaru. Eu não sei quem é o inimigo, mas Ele iria mostrá-lo. Com seu corpo queimando em sentimentos sombrios, Subaru Natsuki rumava ao próximo andar, munido de uma faca. Um sorriso perverso se curvou pelas suas bochechas, fomentado por sua ira. Se ele quisesse ser salvo, se ele quisesse escapar, ele devia acreditar que tudo que matasse era justificado. Com isso, ele seguiria em frente. Sobre suas bochechas sorridentes, ele não percebeu as lágrimas de medo que corriam por seu rosto. O corpo de Shaola estava tão terrível que lhe causava extrema ânsia e o fazia desviar o olhar. Seu grande cabelo marrom, que outrora ficava amarrado, agora estava completamente estirado pelo chão, assim como seus membros. Um de seus braços tinha sido desmembrado até o cotovelo, e o outro até o pulso, com as partes faltantes espalhadas ao redor daquele lugar. Sua impecável pele pálida carregava incontáveis feridas, e uma grande quantidade de sangue se alastrava por perto. A trilha de sangue, que se estendia pelo corredor e que terminava onde ela havia encontrado o próprio fim, insinuava que a batalha havia sido longa e ocorrido em diferentes lugares. O mais provável era de que o ferimento em sua cabeça havia posto fim àquela luta. Verdade seja dita, ferimento era uma palavra muito sutil para descrever a real situação, buraco seria mais apropriado. Talvez, o mais provável, era de que alguém teria martelado sua cabeça repetidamente. Ele não conseguiu imaginar nenhuma outra forma barbárica em que a cabeça dela poderia ter sido amassada, espalhada, deixando os interiores por toda parte. Um tremendo impacto de alguma ferramenta havia amassado sua cabeça. A cabeça de Shaola foi estraçalhada e completamente destruída. Apesar de ter sido apenas por um curto período de tempo, ele se recordou de como ela se aproximou dele e lhe mostrou seu grande e genuíno sorriso. Bru. Subaru afundou seus joelhos no chão enquanto encarava, atônito e desacreditado, os restos de Shaola. A vontade de vomitar estava tão insuportável que ele descarregou todo o conteúdo de seu estômago. Ali havia uma mistura de suco gástrico com comida que havia sido expelida de seu corpo com um forte cheiro amargo. Ela atingiu o corpo de Shaola, tornando sua situação pós-morte mais degradante, uma vez que ela já havia sido morta de forma tão brutal. GHHH, Gu, Blerg. Apesar disso, Subaru tornou a se curvar para vomitar, voltando a profanar aquele corpo, mesmo contra sua vontade. Ele não podia fazer nada além de abrir sua boca ao máximo possível e expelir todo o conteúdo de seu estômago. Suas entranhas estavam sendo queimadas, o fazendo sentir uma dor insuportável e uma incessante vontade de vomitar mais. Quando finalmente conseguiu parar de colocar para fora as tripas, ele se estirou no chão, olhando para o teto com suas mãos sob seu rosto. Era a primeira vez que ele via a morte de alguém. Era a primeira vez que Subaru estava cara a cara com o defunto de alguém. Para a maior parte das pessoas, o falecimento de algum parente mais velho é a primeira vez que elas se encontram com a morte. Entretanto, Subaru nunca tivera ido a um funeral, uma vez que sua família, tanto materna quanto paterna, possuía boa saúde. Ele também nunca havia tido qualquer outro tipo de contato com a morte de alguém, para além do funeral. Dessa forma, essa primeira experiência foi bastante chocante para Subaru, não só devido à morte em si, mas pela circunstância horrível desta. Existem pessoas que podem ter suas vidas tomadas tão cruelmente assim, ele pensou.
Eu também, UHG. Subaru sussurrou para si mesmo. Ele limpou o vômito que estava em volta de sua boca com sua manga e balançou a cabeça, uma vez que seus ouvidos estavam tinindo com um som bem forte. Dessa forma, apoiando-se na parede, ele se levantou lentamente. Subaru havia sido empurrado pelas costas, arremessado para longe das escadas. Seu corpo também devia ter virado um grande pedaço de carne, do qual ninguém certamente aguentaria olhar por mais de um segundo. Ele mesmo não conseguiria olhar para o seu próprio corpo, o que o havia deixado aliviado. Não havia a menor chance de ele manter a sanidade sendo capaz de ver sua própria morte com os próprios olhos, ou algo do tipo. A mera percepção do fato de que ele havia morrido já era o suficiente para chocá-lo ao ponto de fazê-lo sentir seu coração bater tão forte, que parecia que iria explodir e se espalhar em pequenos pedaços. De qualquer forma. Cortando sua linha de raciocínio, Subaru passou a aceitar que Shaola estava, de fato, morta, ao passo que tentava ao máximo preservar os restos dela, os quais estavam espalhados perto dele. O fato era que havia alguém terrível à espreita na torre. E, além disso, ele também entendeu que esse indivíduo não estava apenas atrás dele, mas dos outros membros da torre. Ele sentiu pena da derrotada Shaola, mas também podia dizer que isso era um presságio de boas notícias. E, agora que ele não sabia quem foi quem o matou, Subaru não conseguiria descansar até descobrir, dentre todos os que estavam ali na torre, quem era o responsável. Mas, com ela morrendo, foi possível riscar um nome da lista de possíveis suspeitos. Entretanto, ao mesmo tempo, aquele que o matou foi hostil para com outra pessoa. Ou, pelo menos, ele poderia ter a certeza que havia um indivíduo perigoso que estava tentando matar todo mundo na torre. Em outras palavras, havia uma chance de que alguém, além dele, mataria o assassino que o havia matado. Desta maneira, tudo o que ele deveria fazer era matar a todos primeiro de forma a conseguir alguma paz de espírito. Se ele matasse o culpado que estava tentando assassiná-lo, e, juntamente, matasse os potenciais candidatos que provavelmente tentariam matá-lo, sobraria apenas ele na torre. E, sozinho, Subaru conseguiria alcançar alguma paz. Nesse sentido, as que estão no caminho são a Han e a Echidna, o GH. Seria bem mais fácil se a droga do Julius estivesse morto também. E, por serem crianças, Miley e Beatrice seriam bem fáceis de se lidar, então ele não teria que pensar muito a respeito delas. Emília e Shaola, mesmo que esta estivesse morta, deveriam ser fáceis de pegar enquanto distraídas e matá-las, uma vez que elas nunca estão alarmadas perto dele. Diferentemente de Han, que sempre foi desconfiada em relação a Subaru, e de Eridina, que, por ser bem esperta, cheirava a problema. Mesmo que ele as pegasse desatentas e as matasse, essas duas seriam as mais difíceis de lidar. Essa era a impressão que ele tinha. Era difícil analisar o perigo que Julius poderia proporcionar, mas, de qualquer forma, Subaru direcionava sua maior vigilância a ele, já que ele era o único outro homem da torre. Além disso, por ser bem cafona, ele provavelmente carregava uma espada em sua cintura, o que seria um problema. Entretanto, poderia haver uma chance dele ser encurralado e perder sua espada. Subaru fez aulas de Kendo, então poderia-se dizer que ele teria uma vantagem garantida nesse quesito. Além disso, lá em cima, aquele bastardo fodido. Subaru sacudiu sua cabeça só de pensar em eliminar aquele homem de cabelos vermelhos que estava sentado no andar de cima da torre, sob a premissa de ser um examinador. Seria impossível eliminá-lo. Aquela coisa era um super-humano intocável, ao qual as leis da física não se aplicavam. Pelo senso comum de Subaru Natsuki, era definitivamente impossível derrotá-lo. Mas, também haviam pessoas aqui que simplesmente não podiam ser mortas. A única notícia boa é que era difícil de imaginar que ele foi o responsável por empurrar Subaru da escada. Se tivesse sido ele, ele não teria feito de uma maneira tão simples.
Esse foi o tipo de destino pessimista que ele teve. Subaru pegou sua faca que havia caído, pisou sobre os restos de Shaola e se virou para os fundos. Por um momento, Subaru ponderou se deveria investir o corpo dela à procura de pistas, mas ele duvidou que acharia qualquer coisa útil escondida em suas roupas, já que ela praticamente não as vestia. E, ao mesmo tempo, sua consciência pesava só de pensar que ele tornaria a profanar aquele corpo. Ela estava morta. Os mortos não eram mais seus inimigos. Ela apenas não teve sorte, isso era tudo. Subaru nem mesmo se incomodou em fazer uma prece para ela. Ele a deixou para trás, e lentamente se adentrou na torre, despistando suas pegadas enquanto se adentrava no quarto andar e seguindo a trilha de destruição. A torre ficou em completo silêncio, nenhum som podia ser ouvido. Ele, entretanto, achou esta quietude bastante irritante. Um som agudo estava atormentando sua mente, e ele sentiu que podia ouvir o som de seu sangue fluindo pelo corpo. E, estranhamente, seu batimento cardíaco estava estável, como se todo o estresse recente nunca tivesse ocorrido. Enquanto caminhava pelo quarto andar, o ódio que ele carregava fervia em seu peito. Até este momento, visando sua própria sobrevivência, sua vontade de assassinar todos permanecia intacta, inabalável. Ele esfaquearia, entalharia e tiraria a vida da primeira pessoa com quem cruzasse o olhar. Ele estava preparado para fazê-lo. No entanto, no instante em que ele virou o corredor, ele encontrou o corpo de Eridina com um corte diagonal pelo seu torso. Agora ele não fazia a menor ideia do quão útil sua solução seria nesse inferno. Subaru, ei, Subaru, você está bem? A conexão entre sua cabeça, que devia ter sido cortada, e a mudança em sua consciência aconteceram em um instante. Subaru acordou numa macia cama de eras. Ele foi recebido por uma voz como de um sino prateado que badala, junto de sua dona, a qual não foi encontrada, não importando o quanto ele procurasse. Lia. Oh, Subaru, ainda bem. Você acordou. Eu fiquei realmente preocupada com você. Subaru ligeiramente abriu seus olhos. À sua frente, encontrava-se Emília, com uma expressão de alívio sobressaindo-lhe o rosto. Com um sorriso entalhado em seu rosto, ela tinha a mão contra o peito ao ver que Subaru acordara. Ele olhou Emília, o belo e fino pescoço dela era terrivelmente deslumbrante. Sentindo-se bastante em sede, Subaru sem palavras esticou suas mãos ao redor do pescoço de Emília. Ele facilmente se encaixava nas mãos de Subaru. Subaru, qual é o problema? Emília o encarava sem expressão, com os olhos arregalados de surpresa e com o pescoço pego por Subaru. Ela foi surpreendida pela reação de Subaru, mas não fez nenhum movimento para tentar tirá-lo dela. Se assim desejasse, ele poderia definitivamente acabar quebrando o pescoço dela com facilidade, era só colocar alguma força. Muito embora a vida dela estivesse ao alcance de Subaru, a reação de Emília foi terrivelmente lenta, além disso. Emília, aparentemente parece que o Subaru ainda está meio adormecido, eu suponho. Ele está agindo todo tranquilo apesar de nos preocupar, na verdade. Subaru libertou o pescoço de Emília imediatamente quando uma voz o chamou logo a seu lado. Subaru olhou de relance, com seus olhos encontrando os de Beatrice enquanto ela dobrava os braços, e com as narinas dela queimando em choque. Emília a deu um sorriso extenuado e disse, apesar de ser melhor você ainda estar com sono além de qualquer outra coisa. Quando te encontrei desmaiado no chão, a Beatrice estava quase em lágrimas. Você não tinha que dizer isso, eu suponho. O rosto de Beatrice tornou-se vermelho, enfurecida pelo comentário ingênuo de Emília. As duas presas nesta troca absolutamente não tinham ideia do desejo que tomara Subaru há pouco. Antes disso, elas não haviam demonstrado nenhum reconhecimento de a situação ser perigosa. Isto também era evidente na atitude para com Subaru. Isso significa que eu estou. Imediatamente depois, Subaru, após
Subaru Natsuki, perder suas memórias. Ou seja, assim que Subaru Natsuki percebera que foi invocado em outro mundo, ele havia retornado para este mesmo lugar. E, ao mesmo tempo, É você. Subaru rapidamente se virou devido ao som do relincho e respiração dela, com a figura dela entrando em seu campo de visão. Sentada docilmente em um canto da salva verde, estava uma enorme criatura negra. O lagarto, o qual fez tanto por ele enquanto ele se encontrava à beira de ser tragado pela sombra, estava sentado lá, à vontade. Estou um pouco descontente, na verdade. Encontrar você foi um feito meu e da Emília, eu suponho. Haha, não tem por que ficar emburrada com isso. É incrível, né? O Subaru e a Patrache se dão realmente bem. Atrás de si, Subaru podia escutar Beatrice e Emília falando uma com a outra. Subaru não se importou em juntar-se a elas, ele estava ocupado demais confortavelmente abraçando o enorme corpo do lagarto na frente dele, imensamente agradecido de estar ali. Subaru estava eternamente grato de que o lagarto antes foi o único que não tentou machucá-lo. Então, Subaru, você realmente está se sentindo bem? Ah, sim, estou bem, não há problema algum. Sinto muito por preocupar todos vocês. Acho que talvez a exaustão tenha me afetado, e como as coisas estão um pouco assim, eu devo ter adormecido acidentalmente. Sim, mas você vai nos dizer se estiver cansado, certo? Porque, você pode ir com calma. Emília lembrou a Subaru, que tinha respondido em sintonia enquanto girava seus braços. Subaru respondeu de volta a essas palavras com um incomum, ok, capitão, ao mesmo tempo em que imergiu em plena reflexão. Subaru conduziu Beatrice e Emília e continuou caminhando através do quarto andar da torre. Eles estavam indo para o salão do quarto andar, com o propósito de jantar. Em resumo, os três estavam caminhando com seus corpos sem considerar nenhum problema urgente. Desta vez, Subaru estava determinado a adotar uma abordagem diferente daquela da última vez. Ou seja, ele não confiaria a Emília e aos outros sua amnésia. Em outras palavras, a situação exigiria que Subaru agisse como se estivesse representando outra pessoa. Molhando com a língua seus lábios ressecados enquanto sua tensão aumentava, Subaru continuou observando como as coisas estavam ao redor de Emília e dos demais. Subaru ainda não havia descoberto que tipo de personagem era o Subaru Natsuki para os outros. Deveria ser impossível fazer algo como localizar um estranho em tais circunstâncias, mas, de qualquer jeito, era uma história diferente de imitar a si mesmo, em condições que de outra forma não seriam estabelecidas. Não importa aonde ele tenha ido, Subaru Natsuki é simplesmente Subaru Natsuki. Mesmo se ele tivesse passado um ano neste mundo paralelo, Subaru sabia que os fundamentos da natureza humana permaneceriam inalterados em si mesmo. Então, se ele apenas prestasse atenção a esses relacionamentos, ele logo deveria ser capaz de identificar o mesmo tipo de personalidade numa boa medida. E então, enquanto descobrindo Subaru Natsuki, ele veria o que aconteceria por agora. O que aconteceu nesta torre? Quem iria matá-lo? E quem foi morto por quem? Por enquanto, Subaru verificaria a probabilidade do gatilho que o levaria à sua própria morte, escondendo sua amnésia. Em outras palavras, seu oponente o mataria por causa da amnésia, ou não havia correlação? Seja como for, sendo sincero, ele não tinha muitas expectativas. As memórias perdidas de Subaru, é difícil imaginar a situação sem que alguns problemas apareçam. No entanto, é claro que há exceções. O caso em que o criminoso seria alguém que se encrencaria se as minhas memórias voltassem. Subaru se lembrou de tê-lo visto em um filme antes. Testemunhas oculares que tinham visto a cena do crime perderam a memória devido a algum tipo de choque. O criminoso que pôde observar a cena do crime estaria em apuros se suas memórias voltassem. É por isso que no filme o criminoso tentava matar as testemunhas também.
Pode-se definitivamente pensar que uma situação semelhante estava ocorrendo com Subaru atualmente. Por último, as circunstâncias em que Subaru tinha perdido suas memórias não eram claras. Emília, você me encontrou desmaiado no terceiro andar da biblioteca? Sim, isso mesmo. Você estava no chão da biblioteca. Beatrice e eu a levamos para a sala verde com muita pressa. Bem, como foi Emília que te carregou, Beth estava lá apenas para ajudar atrás dela, na verdade. Subaru olhou para os braços esbeltos de Emília enquanto recebia a explicação suplementar de Beatrice, junto com um suspiro. Se ele se parasse e pensasse bem, era um mistério para Subaru como essas duas pessoas o haviam levado da biblioteca para a sala verde. Beatrice não deu um único fragmento de indicação de que ela era adequada para fazer qualquer levantamento pesado, e pelo que lhe foi dito, ele também estava se perguntando como essa Emília que acreditava em uma falsificação havia carregado Subaru tão facilmente. O que há de errado? Erir, nada. Bem, em todo caso, você foi uma grande ajuda. Já o disse muitas vezes, mas lamento tê-lo incomodado. Não desculpe, um obrigado seria mais agradável. Curvando a cabeça em um pedido de desculpas, Emília colocou a palma da mão na testa de Subaru enquanto ele tentava baixá-la. Os olhos de Subaru se alargaram com o toque dos dedos lisos de Emília, murmurando apressadamente: "Acho que você está certo." Como Subaru havia pensado até agora, a sensação de distância entre ele e Emília era um pouco forte demais, portanto, ele não hesitou e deixou que ela o tocasse. Pensando bem, quando Subaru acordou, ele também havia colocado suas mãos ao redor do pescoço dela. No entanto, ela estava olhando para Subaru com uma expressão pacífica. Não importa de que jeito, sempre sentirei uma grande sensação de distância com esta garota. Ou talvez Emília, ao contrário de sua aparência terrivelmente bem preparada, estivesse acostumada demais com estranheza. Certamente, ela é gentil com todos também, e provavelmente não sentiu nenhuma barreira entre ninguém como resultado de ter sido educada e amada. Ela era provavelmente uma menina que tinha sido protegida quando criança, não afetada por nenhuma dificuldade significativa com esta impressão. Subaru estava satisfeito com este sentimento de distância. Se alguém não está sobrecarregado com um único arrependimento, então pode acreditar apenas na virtude dos outros, e manter seus olhos o tempo todo afetados e bonitos. Ou, foi tudo isso apenas um fingimento? Enquanto olhava Emília e Beatrice lado a lado, Subaru estava profundamente imerso em seus pensamentos. Simplesmente, quando ele pensava até o cerne da questão, quando se tratava dos últimos momentos de Subaru e da tragédia na torre dentro do último loop, os suspeitos que mais valia a pena vigiar eram Emília e Beatrice. Subaru tinha visto os corpos de Shaula, Echidna, Han, Julius e Miley. Ele havia sido salvo por Patrache e levado para fora da Torre de Perdição. No entanto, ele tinha tido sua cabeça arrancada por alguém que estava atrás dele, e perdeu sua vida. Ele ainda não tinha visto Beatrice ou Emília morrer. Claro que, mesmo que os dois tivessem conspirado juntos, então ele não sabia se a possibilidade da morte das 5 pessoas ainda permanecia. O diagnóstico de Subaru era de que era difícil. Mas, hipoteticamente falando, se outra pessoa existisse, se o número tivesse aumentado para 3, então a história provavelmente mudaria. Próximo. Tente adivinhar, herói. Subaru não tinha memória da voz desconhecida que tinha falado aquelas palavras no final. No meio do caos, no meio do turbilhão da confusão, no meio do desespero de querer que o fim já tivesse chegado, ele tinha ouvido esta voz. Isso, uma terceira pessoa cooperando com Emília e Beatriz, poderia ser a identidade de uma terceira pessoa invisível que levou Subaru da biblioteca para a Sala Verde. É por isso que estas duas pessoas estavam espalhando tais codornizes. Subaru, você está indo longe demais. Aparentemente, Subaru tinha passado pela sala enquanto estava imerso em seus próprios pensamentos. Emília tinha parado em frente à sala e tinha colocado seu braço sobre o ombro de Subaru para impedi-lo de andar muito longe.
Em um instante, Subaru sentiu um desconforto peculiar, e olhou para o braço de Emília que havia agarrado seu ombro. E então, ele pegou a mão dela e a apertou. Subaru, que diabos você está fazendo, suponho? Ah, só uma pequena experiência. Emília, você não vai fazer uma competição de força comigo? Mas acho melhor deixarmos de ser perigosos. Não havia sentido de resistência quando ele próprio havia apertado a mão dela, e Emília havia mostrado um senso de negação à disputa de força. Vendo este comportamento, Subaru ficou mais convencido e disse com mais força: Eu estou pedindo isto a você. Se o braço de Emília realmente não tinha força para carregar Subaru, então sua dedução de antes lhe daria uma garantia bastante forte. Portanto, agora, Emília não deve pensar que ela é suspeita. Ele precisaria fazer melhor uso desta vantagem, uma chance como esta só existia agora mesmo. Peço isto a você, porque é extremamente necessário. Como Subaru parece bastante sério, deve ser algo muito importante, certo? Recebendo a súplica de Subaru, a preocupada Emília fechou seus lábios, e deu um aceno de cabeça com um olhar determinado. Ao ver isso, Subaru cerrou o punho com todo o coração, dizendo: Pronto. Se depois, ele provasse a fraqueza dela, então a dedução de Subaru avançaria muito mais. Bem, faça algo diferente como uma partida de braço puxado em vez disso, para que não se torne perigoso, de fato. Está bem assim, suponho? Ah, tudo bem. Ok, entendi. De acordo com as instruções de Beatrice, Subaru e Emília apertaram as mãos e criaram algum espaço entre eles. Eles pegaram o braço direito um do outro, e então os dois olharam nos olhos um do outro. E então, Red, Go, de fato. Oh, sua força de preensão poderia esmagar maçãs, sua força de preensão poderia continuar balançando uma espada Kendo mesmo sem alvo, sua força de preensão poderia continuar fazendo flexões. A força de um homem contra a de uma mulher, ele derramou tudo isso nesta batalha. Ainda assim, o braço de Emília não moveu um centímetro sequer. O café da manhã no salão começou e terminou com a reunião a respeito da explicação de que Echidna é igual a Anastasia. Como ele fez seu rosto como se estivesse ouvindo pela primeira vez a reação surpresa da Emília e dos outros, Subaru ficou impressionado com a maneira como o mundo tinha ido adiante assim quando ele não tinha falado sobre sua amnésia. Até agora, confundindo o que é realidade e não tinha se acumulado, Subaru quase não consegue compreender suas próprias características especiais que o fazem retornar pela morte. No entanto, ao mesmo tempo em que o tempo salta muitas vezes na ficção, os problemas que não envolvem Subaru procederão da mesma forma de sempre. Ele entendeu que nasciam mudanças nos problemas afetados. Em outras palavras, até a última vez que ele esteve envolvido no centro de suas discussões devido à sua amnésia. A realidade na qual o indivíduo chamado Echidna alojado no corpo da jovem chamada Anastasia não havia sido de forma alguma aprofundada durante suas conversas. Mesmo desta vez, não haveria tal coisa como encontrar a solução do problema ou algo que revelasse fatos novos. As mudanças são consideradas como ocorrendo apenas nas ações de Subaru. Se ele quisesse avançar drasticamente a situação, Subaru precisaria fazer coisas de forma proativa. Por isso, Julius, eu gostaria de ter algumas palavras com você. o café da manhã terminou, e enquanto todos eles tentavam sair do salão, Subaru chamou Julius para que ele parasse. Julius parou no seu caminho quando foi chamado, virando a cabeça para olhar para Subaru. Subaru levantou o pescoço para olhar para ele quando estavam de frente um para o outro, pois Julius era bastante alto. No entanto, se ele perdesse para aquela presença intimidadora, Subaru estufaria seu peito para fora ainda mais enquanto ele e Julius olhavam um para o outro. Percebendo sua disposição, Júlio derramou um suspiro cansado de seus lábios finos, e disse: O que é isso? Você não deveria descansar até o meio-dia, como Emília-sama sugeriu. As palavras de Július foram algo que ele havia recebido da proposta da Emília no café da manhã.
Aparentemente, parecia que Emília estava preocupada com o cansaço invisível, desgastando a todos, e tinha aceitado a opinião de que Subaru estava exausto e tinha dormido na biblioteca por causa disso. Na verdade, embora isto não estivesse na memória de Subaru, esta festa tinha conseguido atravessar o deserto há poucos dias. Apesar de Subaru não ter conseguido atravessar o deserto em apenas alguns passos, provavelmente teria sido relativamente difícil cumprir isso. Isto também poderia ser dito como uma mudança causada pelo discurso de Subaru. Mesmo palavras triviais às vezes podem desfazer o cronograma daquele dia. Ele deve tomar cuidado com o que diz e faz. Com isso em seu peito, Subaru enfrentaria Julius de frente. E, aconchegando seu queixo em resposta às suas palavras, ele disse: Quero falar sobre a noite passada. O efeito destas palavras foi imediato. Ao receber as palavras de Subaru, grandes emoções flutuavam em seus olhos amarelos. Vendo o efeito imediato que sua resposta tinha trazido, Subaru aprofundou sua crença em sua própria dedução. Venha, vamos mudar de local. Tudo bem. Júlio seguiu com um olhar de resignação ao convite de Subaru, que ele deu enquanto sacudia o queixo. Assim mesmo, Subaru conduziu Julius e o levou a um lugar adequado para conversar em uma sala no quarto andar. Naturalmente, foi uma conversa secreta, na qual outros não seriam permitidos entrar. Bem, eu me pergunto por onde devo começar. Dentro desta sala apertada, Subaru virou sua cabeça e confrontou Julius. Havia um leve sentimento de tensão, mas ele não queria cometer um erro como o de revelar isso. O pensamento de que ele deveria, até certo ponto, ser emocionalmente superior, permitiu-lhe mostrar sua ousadia. Por outro lado, a aparência de Julius era complexa, ler o que estava no coração era difícil. Mas, parecia ser algo que não devia ser um sentimento de compostura, que havia persistido do lugar do café da manhã antes. Antes de mais nada, sobre a noite passada. Para começar, Subaru cortou abruptamente até o ponto principal de uma maneira introdutória. Atualmente, ele tem a vantagem emocional, mas seu oponente tem uma vantagem esmagadora com o que ele sabe. Em primeiro lugar, Subaru realmente não sabia muito sobre o que havia acontecido na noite anterior. No entanto, talvez na noite passada, Subaru e Julius devem ter feito algo na biblioteca. Como resultado desse algo, Subaru pensou que talvez ele tivesse perdido suas memórias por causa disso. Sobre noite passada. Repetindo as palavras de Subaru, Julius fechou os olhos, que eram bordejados por longos cílios. Subaru, conscientemente, continuou a respirar fundo, respirando fundo, enquanto permanecia em frente ao homem bonito. Ele não deve ser sobrecarregado. Pelo menos, é que seu sentimento era o de não perder. Acerca daquela conversa, dissemos que era uma coisa que terminava naquele lugar. Pelo menos, era o que eu estava pensando, mas será diferente para você? Ah, não é bem assim. Eu devo não ter entendido direito. Vendo Júlio se juntando à conversa, Subaru deu uma resposta firme. A voz de Julius era desprovida de qualquer entonação e, por assim dizer, ele tomava cuidado para não revelar mais emoções do que o necessário. Claro que, quando Subaru percebeu isso, ele escolheu a opção de atacar. Não entendeu. Entendi. Bem, isso é a sua cara. Resumindo, você está dizendo que quer que eu ignore por um momento os sentimentos que sinto e resolva os problemas que está tendo consigo mesmo, é isso? Isso não é um pouco egoísta demais? Na verdade não, e não é disso que estamos falando. Certamente não estou feliz com tudo isso, mas você está tentando parecer que está? Nós dois estamos convivendo com raiva em nossos corações, e você está dizendo que eu preciso agir como se nada estivesse errado. Você acha que eu conseguiria fazer isso? Bem, então, me diga exatamente que outra opção existe. Julius ficou silenciosamente controlando suas emoções. Mas, pouco a pouco, a emoção começou a fluir de sua voz.
Subaru podia sentir Julius olhando fixamente para ele, com um olhar furioso. Subaru, claro, ainda não sabia os detalhes por trás dessa reação. Que escolha Subaru queria ouvir? Qual tipo de decisão Julius tomou em relação a Subaru com ele segurando toda essa fúria? E quando se diz sobre Subaru, como ele deixou Julius tomar essa decisão? Meus sentimentos são aqueles que citei ontem à noite, e eu não vou continuar a mencioná-los, já que, e não havia notado você e Anastasia-sama, e a sua cumplicidade com Echidna. Eu e minha cumplicidade com Echidna. Um fato inesperado havia aparecido, e dessa vez foi Subaru que havia sido pego desprevenido. Pela informação que ele tinha agora, Subaru era para fazer parte do grupo da Emília em primeiro lugar. Julius e Echidna na situação deles, ele tem estado em um papel de mestre e servo com Anastasia, que era a dona original do corpo de Echidna. Ele também havia ouvido que eles tinham uma relação aparentemente de rivalidade entre as garotas, se ele olhasse para o quadro geral. Mas, ele disse que Subaru era cúmplice de Echidna. Eu sei que você não tinha más intenções fazendo aquilo. Mesmo sendo Echidna, quem eu não posso dizer muito, mas nós conversamos. Ela pode ser confiada. Não tem outro jeito a não ser confiar nela. Eu não tenho nada a não ser a busca da possibilidade de salvar Anastasia-sama. Mesmo se trazermos ela de volta e a senhorita não lembra de mim. Julius balbuciou aquelas palavras em um tom de voz dolorosamente solitário que manchava a sua expressão. Subaru tinha ouvido sobre a situação dele também. Assim como a irmã mais nova adormecida de Han, e de muitas pessoas em diferentes cidades, Julius também era afetado por isso. Haviam contado para ele que eles haviam enfrentado uma experiência horrível similar a uma maldição na qual eles são esquecidos pelos outros. Mesmo se Echidna retornasse o corpo que é dela por direito, seria muito improvável que ela lembrasse de Julius, seu cavaleiro, mesmo assim. Eu não mudei o objetivo na qual vim completar. Eu não sei o que diabos você quer arrancar de mim, mas deixe-me dizer isso a você de antemão. O que seria? Pelo amor de Deus, por favor, não me faça miserável na sua frente de novo. No momento que Subaru ouviu a voz fraca de Julius, nenhuma palavra lhe escapou. Porém, no fundo do peito dele, estava um sentimento de perturbação. Subaru manteve o silêncio. Julius deu uma olhada em Subaru, afrouxando seus lábios para que um pequeno suspiro escapasse. É aparente que essa será uma conversa improdutiva a partir daqui. Falando isso, Julius virou seu rosto e estava prestes a ir embora da sala. Então, um pouco antes de sair do quarto, Julius parou. E, ainda com a cabeça virada, ele disse: A conversa que tivemos ontem à noite me deixou um tanto chocado. O que eu faria se tu expressasse uma desculpa? Se eu me desculpasse. Naquele momento, eu me pergunto, como eu lhe responderia? Porém, mesmo isso é uma coisa que eu já não sei mais. Julius saiu do quarto, deixando ali um eco de alto escárnio no seu último suspiro. Depois de ter certeza de que ele não estava mais à vista, Subaru soltou um longo suspiro. Ele, de repente, se sentiu exausto, como se uma grande rocha havia sido colocada em suas costas. Ele estava suando litros. Ele sentiu que havia se tornado uma pessoa arduamente detestável. Mestre, aquilo foi tranquilo para você? Shaolá apareceu e deu uma olhada para dentro da sala. Subaru soltou um "ah", vendo ela com seu ar de indiferença. E então, colocando sua mão na testa, ele acenou com a cabeça com um "foi de boa". Nesse estado em que ele está, talvez Julius não tenha nada a ver com a biblioteca. Mas a desconfiança em mim com certeza ficou um pouco maior. Eu realmente não entendo, mas fui útil para você, mestre? Ah, com certeza. Graças a você, eu fui capaz de enfrentar Julius, e ter um pouco de paz na minha mente. Hehehehe, isso é bom, tio Dai, mestre. Shaolá estava entusiasmada, seu corpo estava contorcendo, e suas bochechas estavam coradas em vermelho. Ela estava se aproximando de Subaru.
E então, ela, de maneira envergonhada, estendeu os braços. Eu quero um abraço bem apertado como recompensa. De jeito nenhum. Que mal. Mestre, você não disse que ia me ouvir o que eu dissesse se eu não exagerasse no nível da recompensa. Subaru rejeitou sem hesitar as esperanças excessivas de Shaola sobre contato pele com pele. Apesar disso, era verdade que Shaola estava escondida, vigiando a situação, dando a Subaru coragem suficiente para confrontar Julius. Quando ele chamou Julius, Subaru deixou Shaola na sala adjacente como reforço. A razão dele ter escolhido ela entre as outras garotas era porque ela parecia ter capacidades físicas melhores que as outras, ela também parecia mais provável de aceitar o pedido por conta da sua simpatia exagerada com Subaru. Esse foi o resultado para ela parecer disposta a ajudá-lo sem perguntar muitas coisas. Além disso, entre os suspeitos, a garota, cujo cadáver ele encontrou primeiro, era a que menos representava perigo para todos eles. Em todo o caso, Minha teoria de que foi o Julius que roubou minhas memórias na biblioteca caiu por terra. nesta manhã, ele havia pensado que era quase certo que havia sido Julius, baseada na expressão dele ao ver Subaru. Mas essas linhas de pensamento aparentemente estavam erradas. Apesar do que ocorreu na biblioteca, o Julius de um tempo atrás não havia tocado muito no assunto do sumiço das memórias de Subaru. Tendo dito isso, as emoções dele eram muito naturais para ser um fingimento. Era bastante incerto que tipo de especulação a complacência com Echidna era devido a Natsuki Subaru. Mas, pelo menos, era uma razão boa o suficiente para Subaru nutrir desconfiança para o ele da noite passada. Antes que suas memórias fossem perdidas, parecia que houve uma troca de palavras tempestuosas entre ele, Echidna, e Julius. Você, o que diabos você estava fazendo, e quem diabos estava atrás de você, Natsuki Subaru? Mestre, que tal você pular no meu peito? Venha abraçar meu grande corpo, mestre. Esse desejo é além de ingênuo. Mestre é tão mau tio. Falando de coisas que ele não tinha ideia nenhuma sobre, Subaru também não tinha ideia do porquê Shaola tinha uma afeição tão grande por ele. Porque ela amava ele tanto. Parecia que Emília, e todo mundo na volta dela, também não tinham ideia do porquê. Parecia que era algo conveniente e a tirar proveito, mas, era mesmo isso? A cumplicidade dele com Echidna, a borrão na memória sobre ontem à noite e, em primeiro lugar, a relação dele com as garotas, e agora, o ser que Subaru conhecia menos, Natsuki Subaru. Que tipo de especulação ele encarou contra as garotas e os caras? Natsuki Subaru, era mesmo associado com eles? Droga, minhas ideias chegaram numa rua sem saída. Vamos lá onde Patrache tá um pouco. Por enquanto, ele queria ir para um lugar onde pudesse se acalmar e pensar. Ao pensar nisso, a primeira coisa que veio à mente do atual Subaru era sua maior aliada, a Dragão de Terra Negra. Não havia escolha a não ser colocar sua fé naquele que havia apostado sua vida protegendo-o, independentemente de ele ter suas memórias ou não. Aquele dragão de terra, tio. Eu não vou muito com a cara daquele dragão de terra, já que ela fica me encarando o tempo inteiro. Você, insultos a Patrache são inaceitáveis. Mesmo se esse mundo se tornar um lugar onde insultar qualquer um se torne aceitável, eu não perdoarei insultos contra Patrache. Mestre, quão derrotado você estava quando esse dragão te encontrou? Shaola levantou a voz em algo como um grito, mas Subaru não deu atenção a isso. Em todo caso, era porque agora ele queria se perder em seus pensamentos em paz, ao lado de Patrache. De qualquer forma, seu objetivo original, a conquista da torre, começaria logo após o almoço. Como ele havia escondido sua amnésia, não haveria como pará-la. Por isso que nós nos separamos por agora. Te vejo daqui a pouco. Você estava mentindo sobre a recompensa. Mas mesmo assim, eu não consigo aguentar. Eu sou uma mulher feita para a conveniência do mestre, esse é o significado da minha vida. Enquanto ele estava tentando sair da sala, Shaola falou isso, e se despediu friamente.
Recebendo as palavras dela, Subaru segurou a respiração. Ao mesmo tempo que mantinha as costas viradas para ela, Subaru fechou os olhos. O que vale a pena em Natsuki Subaru para ir tão longe assim? Mestre? HK. Ah, droga. Incapaz de aguentar a irritação dentro dele, Subaru coçou a cabeça furiosamente, e então se virou para encarar Shaola, que agora estava com a cabeça inclinada. E então, andando na direção da garota imóvel, ele estendeu os 2 braços com toda a força e abraçou aquele corpo esguio. HK. Você não devia se considerar uma mulher feita para minha conveniência, ou algo parecido. Eu errei. Subaru acabaria se tornando o mesmo que Natsuki Subaru, se ele apenas fizesse um uso unilateral dela. A respiração de Shaola acelerou e seu corpo endureceu com o comportamento do Subaru que se recusou a se tornar assim. Shaola era alta, aproximadamente da mesma altura de Subaru. Mas mesmo assim, o corpo dela era esguio, macio e confortável. Tinha uma diferença considerável entre o corpo dela e o dele. Mes.3. Você me ajudou muito ali, isso é tudo. Cerca de 30 segundos se passaram abraçando Shaola. Subaru lentamente soltou o corpo dela. Com toda a honestidade, ele se sentiu estranho, mas seu senso de realização era mais forte. Se ele se tornasse um cara que apenas distribuía presentes assim. Se ele se tornasse o mesmo que Natsuki Subaru. Mestre. Olhando para o pensativo Subaru, Shaola andou, de maneira tonta, em direção a ele, suas bochechas corando ferozmente. Seus olhos estavam molhados de lágrimas, sua respiração estava um pouco febril e ela estava olhando para os lábios de Subaru. Mestre, finalmente você me mostrou um pouco de amor. Além de ingênuo. Gé. Afastando o rosto dela com a palma da mão, Subaru puxou Shaola de volta à realidade. O que? De repente, Subaru foi liberto da parada brusca da sua consciência, e apertou levemente o próprio pescoço. Havia algo na sua garganta como um sentimento de acidez e falta de ar. Ele teve um ataque de tosse. Eki. Ao tocar a sua garganta, Subaru começou a tossir sem parar enquanto ele liberava uma sensação familiar como uma dor ressacada. E então, ele subitamente se deu conta. Eu. O que era que ele estava fazendo? Logo antes, ele tinha certeza de ter conversado com Julius, depois ele teve aquela interação com a Shaola, e depois ele tentou ir aonde Patrashi estava. E, finalmente, ele encontrou Miley no meio do caminho. Subaru estava coçando os braços enquanto estava imerso em seus pensamentos, ele estalou a língua em dor aguda. Olhando com pena para a própria mão, as 2 mãos. Um monte de arranhões estavam cortados em ambos os pulsos. Ele percebeu que eles estavam sangrando. TCH, que merda é essa? Os machucados eram relativamente profundos, mas os machucados em si eram irregulares, eles sendo marcas de arranhões não eram um palpite ruim, já que eles não poderiam ter vindo de uma lâmina afiada. Aquelas eram machucadas causadas por alguém que havia afundado as unhas ali com toda a força, perfurando a pele e a carne, de onde que ele havia arranjado aquilo. Subaru olhou ao redor para ver se havia algo que ele pudesse usar como curativo enquanto fazia caretas de dor. E ele notou que estava em uma sala de pedra semelhante a muitas delas no 4º andar. E então, ele finalmente percebeu. Um par de pés brancos estavam jogados no chão. Os pés estavam imóveis, a força neles havia se esgotado. Ele lentamente desviou o olhar de seus pés, havia uma saia e a parte superior do corpo, e então... O quê? E então, bem ali, a figura de uma garotinha que nem tremia desabou na frente dele. Miley desmaiou na frente dos olhos de Subaru, e ela não estava respirando. De dentro da sala de pedra, Subaru olhava para suas mãos em choque devido à pequena garota que jazia diante dos seus olhos. Ele entendia o que havia acontecido. Seus pulsos estavam machucados, sua garganta ardia, e seu coração batia acelerado. Porém, estas coisas não pareciam estar conectadas à sua memória,
pensava nelas apenas como blitz que haviam nascido de dentro do vazio de sua mente. Fora a evidência física que permanecia, qualquer vestígio de outra pessoa havia sumido. Apenas uma coisa era certa, uma única coisa à luz dos olhos daquela pequena garota que jazia na sua frente, haviam se extinguido. GH, ainda é cedo demais para desistir. Subaru balançou a sua cabeça e correu em direção da garota que estava virada para cima. Seus pés, a cada passo que dava, estavam pesados, e seus movimentos eram lentos, como se as solas de seus sapatos estivessem coladas ao chão. De alguma forma ele conseguiu tirar os seus sapatos do chão, se abaixando ao lado da garota, Miley. Miley jazia sem reação, esparramada e com a boca semi-aberta. Ela tinha uma expressão que parecia a de alguém com choque estampado em sua face, e seus olhos sem vida pareciam desfocados. A garota sempre emitia uma impressão difícil de decifrar, agora no entanto, essa impressão só ficou mais forte. Miley, ei, Miley. Ele chamou. Mas não houve reação. Já que seu apelo não fez diferença, Subaru balançou seus ombros e tentou bater de leve na sua face, na esperança de receber uma resposta. Porém, mais uma vez, não houveram respostas. Suas pálpebras que permaneciam abertas, nem piscaram. Se interrompendo, Subaru respirou fundo e decidiu tentar ressuscitá-la usando o que ele recordava. Colocando suas mãos sobre seu peito, ele relembrou de como aprendeu a administrar compressões de emergência. Ele lembrou que a posição do coração era cerca de 2 dedos acima do topo do estômago. Com isto em mente, ele tentou empurrar as palmas de sua mão no peito dela. Miley, ei, Miley, merda. Sem resposta. Com o rosto pálido, o corpo dela estremeceu fracamente. Amaldiçoando a situação em que estava, Subaru levantou a cabeça dela e ajustou sua via respiratória em preparação para a ressuscitação boca a boca. O processo de RCP incluía administrar ambas compressões peitorais e realizar a ressuscitação boca a boca. E agora? Tem algo mais. O que era? Merda. Desesperadamente escavando sua memória, Subaru busca por qualquer coisa que ele pudesse fazer. Mas, ele havia obtido esse pedaço de conhecimento vendo TV, no fim, era incompleto. Quanto mais desesperadamente ele tentava ressuscitá-la, mais os braços de Subaru sucumbiam à fadiga, e parecia ainda mais com uma tentativa infrutífera. No fim, simplesmente, ele estava repetindo as ações de compressão acompanhada do boca a boca. Ele não podia sentir qualquer traço de batimento cardíaco contra as palmas das suas mãos enquanto ele pressionava seu peito. Ele não obtinha qualquer resposta do corpo da garota, mesmo quando punha o ar em seus pulmões. Continuando a administrar RCP ao limite de sua força, ele... Essa porra. Subaru caiu para trás no chão, respirando exausto e suando bastante pela testa. Merda. Apertando sua franja frustrado, Subaru era capaz apenas de xingar. Miley não havia demonstrado qualquer sinal de respiração. Sua primeira impressão havia estado correta. A luz de dentro dos olhos da pequena garota nunca brilhariam novamente. Miley havia morrido. Sem piedade, o destino havia arrancado a vida da pequena garota tão cruelmente. Tal expressão era apenas uma consolação, e não algo adequado nesse lugar. Não foi o destino que havia matado ela. Ela havia sido assassinada por alguém. O pescoço de Miley estava marcado por uma série de ronchas negra-azuladas, como prova. Recuperando seu fôlego e preenchido de arrependimento, Subaru olhou para suas mãos. Até agora, ambas as mãos haviam sido utilizadas numa tentativa de salvar a vida de Miley. Em seus pulsos, ambos esquerdo e direito estavam inúmeros arranhões cravados neles como houvessem sido feitos por unhas. Inteiramente como se alguém houvesse arranhado com toda sua força, em uma situação de vida ou morte.
Ele não era tão ignorante para não entender o que significava. Subaru se levanta e vai ajeitar a aparência desgrenhada de Miley. Ele ajusta suas roupas, cruza seus braços em cima de seu peito, e fecha suas pálpebras. E, enquanto fazia uma prece para seu corpo, gentilmente colocou sua mão em seu fino pescoço. Com um mau pressentimento sobre isso, ele delineia seus dedos sobre as marcas no pescoço de Miley. Uma combinação perfeita. Seu murmúrio veio quase sem qualquer força ou surpresa, e apenas reafirmou o fato. As marcas deixadas no pescoço de Miley pareciam terem sido causadas por dedos, e as formas destes dedos combinavam exatamente com os dedos de Subaru para os olhos não treinados. Não mais, ele duvidaria dos fatos aqui. Miley havia sido estrangulada até a morte, e o culpado não era ninguém menos que o GHA. Assim que percebeu esse fato, a sensação de vômito subiu por sua garganta. Ele virou seu rosto rapidamente e rolou para o lado, para que ele pudesse evitar de sujar o corpo de Miley. Fazia pouco tempo que o café da manhã de Subaru estava em seu estômago, e foi isso o que saiu. Esvaziando o conteúdo do seu estômago no piso, ele vomitou até que seu estômago estivesse completamente vazio. Eu realmente cansei de vomitar. Limpando sua boca com sua manga, ele zomba de si mesmo. Na verdade, ele não conseguia lembrar quantas vezes ele havia vomitado. Esta pode ter sido a primeira vez hoje, mas da última vez haviam sido inúmeras. Ele sentia como se agora ele não seria capaz de pôr qualquer comida para dentro. Subaru sentiu vontade de pedir desculpas com todo seu coração para todos os fazendeiros do país. Sua mente com certeza iria rachar e quebrar em pequenos pedaços se ele não estivesse ciente de ter pensamentos tão absurdos. As provas circunstanciais presentes batiam muito bem. Haviam 2 pessoas na sala, e as marcas no pescoço de Miley batiam com os dedos de Subaru. Subaru não estava otimista o suficiente para acreditar que ele seria capaz de escapar da culpa nesta situação. Ele nem achava que alguém havia armado para ele. Você não precisa incluir as mãos de outra pessoa para criar esta situação. Se alguém havia armado para ele aqui, então esse lugar transcendia todas as dimensões conhecidas. Se mãos são necessárias para criar este pesadelo, então só se precisava de 2. Já que Natsuki Subaru possuía 2 braços, então certamente era suficiente? Eu não entendo o significado disso. Aceitando essa realidade de frente, Subaru colocou a sua falta de compreensão em palavras. Inexplicável, desconcertante, incompleta, independente do termo usado para descrever essa cena, seria impossível de reproduzir, ele podia concluir apenas que o crime havia sido cometido por Natsuki Subaru. No entanto, Subaru não tinha memória do ocorrido. O que aconteceu? O que aconteceu? Lembre-se. Lembre-se, lembre-se, lembre-se. Ele se levantou e andou pela sala, tentando arrancar de dentro das suas memórias. Ele havia morrido, então acordou e viu Emília, Beatrice e Patrache. Ele havia escondido que tinha perdido suas memórias deles, e então tomou o café da manhã. Ele havia tentado interrogar Julius enquanto Shaula secretamente mantinha o olho neles, antes de abraçá-la. E então ele se encontrou com Miley no corredor. Finalmente, Miley disse que ela tinha algo para fazer com ele, e queria conversar sobre algo. Noite passada, ela mencionou a noite passada. Subaru fecha a cara enquanto vagamente relembra das palavras de Miley. No entanto, pouco tempo após ela ter tentado falar com ele sobre, Subaru havia perdido a consciência. As palavras que ela havia dito se espatifaram em milhares de pedaços, da mesma maneira que os pensamentos que você tem quando está para cair no sono. Noite, ela me perguntou sobre a noite. Tenho certeza disso. Antes de eu acordar ou antes de eu ir dormir. De qualquer maneira, ela me perguntou sobre um dos 2, e então... Desse ponto, ele não sabe mais. A única coisa que ele pode entender sobre o que Miley havia perguntado era de que era relacionado, saída à tarde.
algo de que ele também tinha interesse em saber. Emília e os outros haviam dito para ele que nesta manhã, Subaru havia sido encontrado desmaiado na biblioteca. O comportamento de Subaru na noite anterior em que ele havia desmaiado era completamente desconhecido por ele. Pelo menos agora não haviam dúvidas que o incidente estava relacionado à sua perda de memória. E certamente, Miley havia lembrado o que Subaru tinha esquecido. Havia alguma conexão, disso ele estava certo. Ela está morta e eu a estrangulei. Por que eu fiz isso? Se ele olhasse para ambas as mãos, embora nada estivesse presente em suas memórias, ele sentia que reviveu uma sensação estranha nas suas palmas. Ambos os braços apertaram seu pescoço até que a respiração parasse. Havia evidências em seus pulsos que Miley havia tentado desesperadamente resistir. Se ele reparasse bem, nas unhas de Miley havia sangue nelas. E além disso, marcas de unhas muito profundas foram marcadas em seus braços. Ele não pôde deixar de pensar e sentir que isso era a evidência de um ressentimento profundo que a garotinha havia deixado para trás. Ah! Subaru, que havia sido puxado pelas rédeas da ilusão, de repente soltou um suspiro rouco e confuso. Ele engasgou como se tivesse sido pego de surpresa por alguma coisa. A causa estava em seu braço e não eram os ferimentos nas proximidades de seu pulso que ele estava olhando. Ele estava olhando para as unhas da sua mão direita. Assim como Miley, suas unhas estavam cheias de sangue e de pele como se ele tivesse arranhado alguém. Com essas manchas de sangue desagradáveis no seu campo de visão, Subaru virou-se para encarar o cadáver de Miley novamente. Mostrando respeito pela morte dela, ele arrumou sua aparência desgrenhada. Não era um grande consolo, mas, exceto pelos hematomas preto-azulados no pescoço, o cadáver da garotinha ainda parecia adorável como quando ainda estava viva. Pelo menos não havia vestígios de cicatrizes de unhas visíveis em seu corpo. As unhas de Subaru eram desgrenhadas e horríveis, e não havia vestígios dessas lamentáveis marcas em seu corpo. E então o que eram esses vestígios de restos de pele e sangue fixados dentro e embaixo de suas unhas? De jeito nenhum. Ele olhou para o braço machucado, os lábios de Subaru começaram a tremer quando ele sentiu um mau pressentimento sobre isso. Fresco em suas memórias estava o fato de que, do cotovelo para baixo de seu braço direito, tinha uma coloração preta grotesca. Mas agora, era seu braço esquerdo que latejava de dor. Subaru começou a arregaçar lentamente a manga, desenrolando até a parte interna do cotovelo, de onde vinha a fonte da dor. Ele sente que o tecido estava grudando em seu braço e o sangue seco se esvai enquanto ele continuava a desenrolar a manga. Respirando fundo, ele termina de desenrolar as mangas até seu ombro. Lá ele vê seu próprio braço esquerdo sangrando muito. Subaru então soltou o ar que havia exalado. Passou os dedos sobre o sangue vermelho escuro que sujou seu braço e olhou para a ferida que lhe trazia imensa dor. Como ele havia imaginado, havia arranhões em sua pele, como se tivesse sido esculpida por sua própria mão direita. Da parte interna do cotovelo até a parte superior do braço, havia uma ferida que havia sido dolorosamente esculpida nele. No entanto, não era apenas uma ferida comum. Haviam letras. Esculpidos em sua carne por unhas haviam letras grosseiramente gravadas. Gravado ali, dizia, Natsuki Subaru esteve aqui. Ah! Ele sentiu como se sua respiração tivesse sido arrancada do seu peito. Subaru tentou limpar a cicatriz deixada em seu braço esquerdo com os dedos para ver se havia imaginado coisas. Uma vez, várias vezes. E assim que o fluxo de sangue parou, ele esfregou a ferida mais uma vez e confirmou. Não havia engano, não existia outra maneira de ler aquilo. Não importasse como ele olhasse, ali, ainda permanecia escrito, Natsuki Subaru esteve aqui. A caligrafia estava confusa, mas estava escrita em japonês, foi fácil de entender. Foi uma autoafirmação muito fácil de entender. Era como quando o criminoso deixava evidências na cena do crime como prova de seu ato.
Deixar para trás o nome transmitiu claramente quem cometeu esse crime. Quão gentil da parte dele, que ambição, oh, como ele deve ter desejado estar no centro das atenções. Você, o que há de errado com você? Diante de tais fatos inaceitáveis, a voz de Subaru estremeceu enquanto ele gritava de dor. Balançando o braço esquerdo, e mantendo-se longe de si enquanto virava o rosto para longe, seus pés acabaram se enroscando. Ele caiu de costas. O braço esquerdo de Subaru bateu no chão e seus dentes bateram um contra o outro. Muitas e muitas vezes ele bateu o braço no chão repetidamente. Ele mordeu o lábio quando a dor em seus ossos ressoou, o sangue começou a escorrer de sua boca. Mas mesmo assim, a realidade da situação não mudou e não mudaria. As feridas em seus braços não irão desaparecer. Isso não existia. Não tinha essa ferida aqui. Balançando a cabeça em recusa, Subaru grita, afirmando que seu ferimento foi causado depois que ele perdeu a consciência, na sala onde estava agora a imóvel Miley. A ferida em seu braço esquerdo havia sido recém-criada, ele nunca havia notado e sentido isso antes. Alguém estrangulou Miley até a morte e também o arranhou. Não, na verdade, não foi isso. Não, isso está absolutamente errado. Está tudo errado. Admita. Entenda isso. Ele deveria compreender. Não era outra pessoa. Não foi executado por outro, este crime foi cometido por ninguém mais e ninguém menos que Natsuki Subaru. Não foi Subaru, foi Natsuki Subaru, quem matou Miley e esculpiu esta medalha em seu braço para mostrar sua conquista. Maluco. Insano. Louco. Parece que ele está ficando louco. Natsuki Subaru é o nome de um monstro que ele simplesmente não conseguia compreender. Esta não foi a primeira vez que Subaru teve grande desconfiança de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru, obviamente está repetindo ações que não fazem sentido, a começar por seu comportamento inusitado na noite anterior que ainda não havia sido respondido. Quando ele questionou Julius, ele ouviu do próprio sobre os crimes que Echidna e ele realizaram levando Julius a algum tipo de angústia mental. O Subaru que voltou da loja de conveniência e o Natsuki Subaru daqui não pareciam a mesma pessoa. Como se fosse uma versão falsa dele. Subaru estava seriamente convencido de que dentro do seu corpo havia um ser completamente diferente de si mesmo. Mas, isso não está certo. Embora isso o incomode, se ele prestar bem atenção na cicatriz gravada em seu braço esquerdo, ele não conseguia negar sua suspeita. Seu nome estava gravado em seu braço. Claro, era bem diferente de como ele escreveria usando uma caneta ou pincel. No entanto, havia uma certa peculiaridade na forma como as letras foram escritas. Especificamente, havia um certo hábito que Subaru tinha ao escrever sua caligrafia. A menos que você os copiasse deliberadamente, seria praticamente impossível para outra pessoa ter escrito exatamente da mesma maneira. Em outras palavras, era inconfundível que a caligrafia de Subaru e a caligrafia de Natsuki Subaru tinham a mesma origem. Assim que ele percebeu isso, os fatos ficaram claros. Aquilo era. Quando eu perdi minha consciência, o Natsuki Subaru estava retornando. Então aquele Natsuki Subaru teve algum tipo de discussão com Miley e acabou a matando. Ele então deixou essa prova para trás gravado em seu braço e depois se escondeu nos confins de sua consciência. Ele realmente não entendia. Por que você está usando meu corpo quando você tem o seu? Por que, meu, não, o que diabos eu sou? O que você está planejando fazer? Quem diabos é você? Segurando o rosto, a voz de Subaru estremece enquanto ele murmura isso. Neste mundo diferente onde ele não tem aliados. Neste mundo diferente onde ele não sabe quem é o inimigo. Neste mundo diferente onde ele não consegue distinguir entre inimigo e amigo. No final de tudo, Subaru removeu até a si mesmo da confiança e do quadro de inocência.
Ele estava cambaleando, mal conseguindo se manter de pé enquanto o sentimento de ansiedade tomava conta de seu coração. Subaru tentava respirar profundamente para afastar esse sentimento incômodo e avassalador. Ele simplesmente não consegue ficar calmo. Sua mente estava completamente atordoada e em desordem. Mas, independente da situação atual, ele não queria ser brandido por quaisquer intenções que Natsuki Subaru tivesse sobre elas. E então, Quem é você? enquanto murmurava palavras de ódio pela impossibilidade que se refletia em seu braço, Subaru colocou sua unha indicadora esquerda contra seu braço direito. Ele o colocou bem contra a pele de aparência grotesca e começou a coçar seu braço. Gotas vermelhas de sangue escorriam de sua pele negra. Ele pensou que era irônico que o sangue que escorria de sua pele fosse vermelho.